Ok, então. Bom dia, correção da apostila na página 18, produção de texto, questão número 8. A grande característica contida nas letras das músicas caipiras é que elas refletem a falta da terra, falta de uma coisa fundamental, que é o símbolo da mãe. Assim como ela, a música sertaneja também mostra a falta de alguma coisa. É sempre a mãe, a mulher que foi embora, que se casou com outro. É a diferença social. Um que é pobre e outro que é rico. Enfim, o desencontro amoroso. Dessa maneira, a mulher também, mãe e criadora, substitui a mãe terra, cantada na música caipira. É claro que isso tem um caráter mais banal. É a banalização da própria falta de educação formal no Brasil. No sentido de se ter maiores aprofundamentos filosóficos, a música caipira fala de valores muito antigos. Já a sertaneja reflete valores mais ordinários, coisas mais passageiras desse mundo sem raízes. Há essa diferença, mas não podemos ter preconceitos em relação a nenhuma dos dois gêneros, já que ambos refletem uma realidade da qual o povo é a grande vítima. A população que consome a música sertaneja não é culpada. Aí, de acordo com esse entrevistado, assinale a alternativa correta, tá? Então, ele quer dizer aí, nessa entrevista dele, ele deixa claro que a música sertaneja torna banal o tema, né, da sensibilidade do homem da terra, uma vez que em suas letras quase sempre remete ao universo afetivo sexual, tá? Então, é a letrinha D, ok, pessoal? Marquem aí. Aí, na segunda, você vai criar uma pergunta, empregando o discurso indireto, tomando por base os dois parágrafos iniciais. Quando é apresentado ao leitor o entrevistado, o professor Dr. Romildo Santana, tá? Então, o discurso indireto é quando você faz a pergunta indiretamente. Fica assim, ó, debate, que é a pessoa que fez a pergunta, tá? Debate, pode ver que está em negrito lá. Perguntou ao professor doutor Romildo Santana, da Unesp, de Rio Preto, São Paulo. Continuando. E do curso de jornalismo. Eu mandei lá no chat já, que daí vocês vão copiando enquanto eu vou escrevendo. Da Unimar de Marília, São Paulo. É só um minutinho que eu já volto aqui para concluir. Ok, meninos? Vamos continuar lá. Continuando a resposta, tá? Vírgula. Se a música sertaneja deixa de retratar a realidade do povo. E se deve, por isso, ser desprezada. Ok? Então, esse é o discurso indireto, tá?
É um exemplo de discurso indireto aí. Questão número 10. Enquanto vocês copiam, a prof. vai ler lá. O texto a seguir faz parte de uma entrevista dada por Marilena Chauí, à revista Cultura, né, de junho de 2000, página 54. No trecho dessa entrevista, a pensadora aborda a relação do intelectual com o poder. Marilena Chauí, a vida intelectual é uma experiência de autonomia, autonomia na lógica do tempo e autonomia na lógica das ideias. E é por causa disso que o intelectual é capaz de se comprometer politicamente, isto é, no sentido de fazer política e não do poder. O lugar privilegiado de exercício de sua ação, a partir do seu tempo de reflexão e da lógica de suas ideias. E por isso eu costumo dizer que quando um intelectual está no poder, a expressão intelectual no poder é um oxímoro, é uma contradição nos termos. O intelectual não pode estar no poder porque a lógica do poder é a lógica da vida intelectual. São antagônicas, se excluem reciprocamente. Toda a questão, portanto, é saber por que os intelectuais podem ter fascínio sobre o poder, desejo de poder, ambição de poder, o que é diferente do compromisso político que o intelectual possa ter. Considerando o ponto de vista da pensadora brasileira aí, indique a alternativa verdadeira, tá? Então, ela está querendo dizer aí, né, que o intelectual é um ser apolítico, né? E os intelectuais, eles não se envolvem na política, ele é apolítico por natureza, embora possa eventualmente ocupar cargos públicos, tá? Então, questão número 10, letrinha E. Tudo bem, pessoal? Estão me Tudo acompanhando? bem. Tô. Então, beleza. Vocês dois, Thiago e Júlia também? Sim. Então, tá junto. Olha lá. Crie uma pergunta e dê a respectiva resposta, com base na entrevista concedida por Marilena Chauí, à revista Cultura. Você não precisa obrigatoriamente empregar as mesmas palavras dos textos. Faça as adaptações que considerar necessária, tá? Então, eu vou colocar um exemplo, mas vocês podem fazer diferente, tá? Quem quiser pode fazer diferente ali. A revista Alguém sabe me dizer se já foi escolhido o ministro da Educação, meninos, novo? Já foi. Oi? Sabe quem é, Thaisa? É uma dança das cadeiras aí, né? Daí a gente nunca sabe quem é. Não adianta ficar se apegando à medida de educação, daqui a pouco ele vai ser demitido de novo. Não, eu só queria saber se é alguém assim que tem um know-how de competência boa, entendeu? Eu queria saber quem era. Vai ser demitido, prof. Vocês leram aquela matéria que saiu na Veja hoje? Ai, prof, eu tinha o print de quem era, mas não encontrei. Não encontrou? Não, eu tava procurando. Ah, eu queria saber. Depois vou tentar pesquisar.
Deixa eu só terminar aqui, embora possa. Deixa eu mandar para vocês, que aí vocês já vão copiando. Esqueci de mandar antes. Se for o novo ministro da Educação, é o Renato Feder. Ele aceitou? Aceitou? Porque ele tinha primeiro dito não, né? É, Aí, então, agora ele aceitou. Ele era o ministro lá do Rio Grande do Sul, não é? eu acho que sim, prof. É do Rio Grande do Sul. Tem uma matéria bem negativa a respeito dele lá no Rio Grande do Sul, que mesmo o governo pedindo para ficar as escolas fechadas, né? Aí ele manteve várias escolas abertas, sabe? E daí tem vários Nossa, funcionários, as escolas abertas e os funcionários tinham que dar expediente, né? Entregar cestas e entregar material, essa coisa assim. E daí gera muita aglomeração, né, de funcionários e tem muito funcionário contaminado lá. Jesus, meu Deus. Eu vi um vídeo de um professor, sabe, pedindo, pelo amor de Deus, que fechasse as escolas, que a coisa é muito feia, né? Assim, que quem contrai a doença da forma mais grave fala que ela é muito terrível, né? Meu Deus. Então, esse daí é linha dura, hein? Ô, prof, Ah, informação super errada. ah, Recém, Recém colocou no Globo agora, atualizado, que ele vai escolher o ministro amanhã. muito bem. Eu estou pesquisando aqui. Então tá, não perca as respostas da atividade. Sim, eu tô vendo. Então tá bom. Assim que vocês terminarem de concluir essa daí, a 11, aí me fala pra gente seguir para 12, ok? Ok.
Ok? Tiago já fez. Podemos seguir, então? Eu vou lendo ali enquanto vocês concluem. Questão número 12. Resposta de Daniel Dennett, filósofo americano, ateu e evolucionista radical. Formado em Harvard e doutor por Oxford. É claro que é possível, assim como se pode acreditar, que um super-homem veio para a Terra há 530 milhões de anos e adotou o DNA da fauna cambriana, provocando a explosão da vida daquele período. Mas não há razão para crer em fantasias desse tipo, tá? Aí, os dois entrevistados, eles responderam a questões idênticas, e as respostas a uma delas foram reproduzidas aqui. Tais respostas revelam opiniões opostas. Um defende a existência de Deus, né? E o outro não concorda com isso. Para defender o seu ponto de vista, né, o que ele usou? Ele usou, pessoal, ali, ó, letrinha D, o arcebispo usa uma lacuna da ciência para defender a existência de Deus, enquanto o filósofo faz uma ironia, sugerindo que qualquer coisa inventada poderia preencher essa lacuna, tá? Então, essa é a divergência entre eles, ok? Questão número 13 pergunta assim: tomando por base o texto da questão 12, passe a resposta dada por Dom Otílio Scherer, né, cardeal arcebispo de São Paulo, para o discurso indireto, tá? Aí a gente vai começar igual a gente começou da outra vez lá nos outros discursos indiretos. Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, respondeu. Já mandei para vocês irem copiando. Respondeu afirmativamente a pergunta feita, dizendo que em algum momento começou a existir algo bem. Essa foi a resposta dele no discurso indireto. Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, respondeu afirmativamente à pergunta feita, dizendo que, em algum momento, começou a existir algo para poder evoluir em seguida. Acrescentou ainda que o ato do Criador precede a possibilidade de evolução e que só evolui algo que existe, conclui afirmando que do nada, nada surge e evolui, ok? Questão número 14. Eu vou ler enquanto vocês copiam aí, para mim poder digitar ela. Ainda tomando por base o texto da questão 12, passe a resposta dada por Daniel Dennett, filósofo americano, ateu e evolucionista radical, para o discurso indireto. Nós fizemos isso com o discurso a resposta do cardeal e agora vamos fazer com a do filósofo, ok? Enquanto vocês copiam a outra, a prof vai digitar aqui.
Estão fazendo, pessoal? Sim, prof. Então tá bom. Senão vai ver que eu fico falando e vocês dormem, né? Teve uma menina que falou outro dia para mim: ai, prof, comecei a assistir sua aula, comecei a escutar e acabei dormindo. Me desculpa. Eu falei assim: ah, então minha voz é música. Aí ela: não, é que eu fiquei maratonando. Vocês também fazem muita maratona, meninos? Eu ia falar uma coisa, mas isso aí é complicado, prof. Tá difícil. Complicado, né? Fazer maratona à noite. Imagine sair correndo na rua, né, Júlia? Ah, eu ia falar isso, mas eu achei que você ia achar ruim. É perigoso. Ai, meu Deus, não tá As difícil. maratonas agora são outras, né? Exatamente. Mas é porque é complicado você ir dormir 4 horas da manhã e acordar às 7. 7, 8. Verdade. Não tem nem lógica. Mas daqui uns dias vocês vão estar descansados, vão poder maratonar muito. Glória, né? Seja maratona em dia de aula, imagina sem aula, né? É, aí vai ficar melhor ainda. Vai ficar sem culpa, Não, pelo menos. A consciência vai ai, ficar limpa. Ok? Número 14 finalizado aí, tá?
ok? Terminando, me avisem. Ok, só um minuto. Tá bom. Tiago, falta só a Júlia. Ok, então vamos lá. A página 21, tá? A prof vai explicar as propostas de textos que é para vocês fazerem, prestem bastante atenção. Aí vocês vão grampear, faz uma folhinha do caderno, mas aí vão grampear aqui na apostila para que eu possa corrigir, entenderam? Tá? Coloque-se no lugar de um líder de grêmio estudantil que tem recebido reclamações dos colegas sobre o ensino de ciências em sua escola e que depois de ler a entrevista com Tatiana Narras, na revista de divulgação científica hoje, decide convidá-la a dar uma palestra para os alunos e professores da escola. Escreva um discurso, grife isso daí, ó. Escreva um discurso de apresentação do evento, adequando a modalidade oral formal, necessariamente deverá. Então, o que deve ter no seu discurso lá? Ó? A apresentação, né? Apresentar um diagnóstico com 3 problemas, né, de ciências da escola. Vocês vão pensar em 3 problemas que vocês veem. E pode ser problemas fictícios também, tá? Se vocês não pensar em nenhum real, pode colocar algum problema fictício. E aí vão justificar a presença da convidada, mostrando em que medidas ideias por ela expressas na entrevista, pode oferecer subsídios para a superação dos problemas diagnosticados, tá? Então, vocês vão fazer um discurso como se você estivesse convidando ela para uma palestra. Então, vocês vão apresentar ela. Aqui tem uma entrevista dela, para vocês lerem. Eu vou estar falando com os alunos ou eu vou estar falando com ela? Com os alunos, né? E com os professores da escola. Isso, é como se fosse assim, Júlia, tá lá o público todo lá no hall da escola, né? E aí você vai chegar e vai dizer, né? Bom dia, estamos aqui hoje com a Fulano de professora. tal. Isso, que vai tratar sobre tal e tal problema, né? E aí fala um pouco sobre ela e os problemas que ela vai falar e possíveis superação, ok? Então é isso, é um discurso assim. Não é um discurso longo, tá, gente? É um discurso curto. Quantas linhas no máximo? Aí você pode observar também exemplos, pesquisar exemplos de apresentação, né, na internet para vocês se basearem em fazer o de vocês, ok? Observar bem a norma culta. Proposta número 2, página 22, acompanhe lá com a prof. Analise com atenção os 2 textos abaixo. Aí nós temos uma chargezinha lá, né, uma imagem que está assim. Obrigado, tio, mas eu preciso de escola, né? No Brasil, 10% dos brasileiros mais pobres recebem 0,9% da renda do país.
enquanto os 10% mais ricos ficam com 47,2%. Segundo a Unicef, 6 milhões de crianças, 10% do total, estão em condições de severa degradação das condições humanas básicas, incluindo alimentação, água limpa, condições sanitárias, saúde, habitação, educação e informação, tá? Agora, grifem aí, com base nesses dois textos, nessas duas reflexões aí, da imagem e esse textinho, produza um texto, grife isso daí, ó, produza um texto dissertativo, argumentativo, discutindo a importância, a relevância do sistema educacional diante das desigualdades sociais no país, tá? Coloque título nessa redação. Isso daqui, gente, é um treino para vocês, tá? Que vão fazer Enem, vestibular, ok? É muito importante que vocês façam essa atividade, manda para a prof poder corrigir, mandar de volta para vocês estarem verificando aonde vocês precisam melhorar. Tá legal? Quem quiser fazer digitado, pode, tá? Pode fazer digitado, aí imprime e coloca aqui na apostila. Leia o texto a seguir. Castigo físico. Recebo diariamente muitas mensagens de pais preocupados com a educação dos filhos. Pais sempre têm dúvidas, não é verdade? Ao fazer um levantamento a respeito dos assuntos trazidos, deparei-me com algo que tinha passado despercebido. É grande o número de pais que, ao contar as dificuldades educativas que enfrentam, dizem que aplicam algum tipo de castigo físico na tentativa de ensinar o filho. Darei alguns exemplos citados: puxão de orelha, beliscão, empurrão, tapa no rosto, palmadas nas nádegas, cintada e surra, tá? Aí tem. Alguns dizem que se arrependeram do que fizeram. Outros afirmam que fazem sempre, que mesmo assim a criança não se corrige. Outros contam que perderam a paciência e por isso bateram. Há também os convictos. Estes consideram a palmada um recurso legítimo na educação dos filhos. Como parece que esse fato ocorre com frequência, maior do que imaginamos, vamos refletir a respeito. O assunto é polêmico. Nem mesmo psicólogos conseguem chegar a um consenso a esse respeito. Todos são, sem dúvida, contra a violência à criança, mas alguns afirmam que há lugar para a palmada na educação dos filhos. Estes dizem que não pode haver excesso e que ela nunca deve ser usada em momentos de emoções intensas dos pais. Complicado, não? Minha posição eu já declarei publicamente muitas vezes. Não considero o castigo físico, mesmo a palmada, uma medida educativa. Meu principal argumento é o de que não é possível criar uma pessoa para ser pacífica utilizando meios violentos. E, caros, mesmo uma palmada dada por um adulto em uma criança ou adolescente é um ato violento, não é? No mínimo, um abuso de força e de poder. Além disso, quem usa esse recurso já deve ter constatado na prática que ele produz, sim, algum efeito, que, entretanto... desculpa, me perdi ali que mandaram mensagem ali bem na tela. Lá. Entretanto, é efêmero. E por isso, aliás, que a criança que sofre tal tipo de punição nunca apanha uma única vez. Talvez precisemos mudar o foco da discussão. Será que o aumento de uso de castigos físicos por parte dos pais não tem relação com a impotência do adulto perante a tarefa tão árdua e sem receitas quanto é a de educar uma criança? Além disso, precisamos também considerar a cultura da violência que vivemos na atualidade. Temos tolerado muitos excessos nesse sentido. É nosso dever defender as gerações mais novas e delas a responsabilidade de construir um futuro no mundo. Por isso, precisamos pensar com seriedade nos recursos educativos que usamos hoje. É um texto forte, fala sobre a violência e a educação,
Aí, a mesma forma lá, ó, grifem lá. Desenvolva um texto dissertativo com no mínimo 20 linhas, tá? Sobre o seguinte tema. Palmada educa. Lembrando que deve usar as normas cultas, tá? Considerar também os princípios de coesão, coerência, clareza. Certo, pessoal? Pode ser mais que 20 linhas? Pode, até 30, né? Que é o solicitado no vestibular. Tentem seguir esse parâmetro aí. Outra dica, pesquisem lá como iniciar um parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, para que vocês não ficam repetindo letras. Terminou de fazer o texto, leia ele em voz alta, porque daí você percebe a coerência, a coesão dele, tá bom? Façam o melhor de vocês. Tá tudo certo até aqui? Tá sim. Então tá bom. Nenhuma dúvida, né? Agora a prof vai falar Mas é para entregar quando? junto com a apostila, Júlia. E a prof ainda não sabe o dia que vai ser a entrega da apostila, tá, meu amor? Ah, sim, sim. Tá bom? Lembrando, apostilas é assim, ó, acho que algum professor já deve ter explicado para vocês. 50% da avaliação de vocês, Júlia, é a prova online, tá? E 50% é a apostila totalmente respondida, ok? Tudo bem? Então tá. A prof agora quer que vocês peguem uma caneta, lápis, alguma coisa e façam anotações a respeito da avaliação, tá? Eu vi que alguém perguntou aqui, deixa eu só voltar lá para mim ver aqui. Alguém perguntou assim: esqueçam o que eu disse, teremos aula normal. Quem falou isso? Felipe, Ah, tá. O que ele queria dizer? eu não sei também, eu não prestei atenção no grupo. Ele entrou, colocou e já apagou. Acho que é alguma coisa da revisão. Foi até que ele me tirou do foco ali, eu não consegui. Era se já tinha terminado a revisão, alguma coisa assim. Então, a prof vai agora falar para vocês a nossa revisão, não vai ser revisão de atividades e tal e tal. Eu vou falar para vocês o que vocês devem focar para estudar para avaliação, entendido? Ok. Então tá. Se precisar falar comigo, vocês abrem o microfone e falam, porque eu vou estar numa outra tela, então vocês vão estar me vendo, mas eu não vou estar lendo o chat, tá? Então, se precisar, vocês falam oralmente, tranquilo? Uhum. Então, beleza, só um minutinho aí. O computador está começando a ficar lento com tanta coisa nele. Olha só, e ele era muito rápido. Ok, então vocês viram que esse bimestre nós estudamos duas apostilas. Uma apostila que foi sobre morfologia e a outra sobre coesão e coerência, ok? Tá. Então, diante desses conteúdos estudados, e também estudamos sobre mídia impressa, né? A prova de vocês, ela constitui-se de vários textinhos para vocês analisar e adequar a resposta correta. É muito semelhante ao simulado, tá, meninos? Então, vocês vão ler lá um textinho, né, uma dissertação, um fragmento de uma dissertação, e vai observar qual é a introdução dela, tá? Ela afirma o que na introdução dela, tá? Então, é uma interpretação aí. Como que é a introdução de uma dissertação, tá? O posicionamento do autor, ok? Entenderam isso daí que eu falei? Não, repete. Você vai ler um textinho que a prof vai colocar lá, né? Um fragmento de um texto, é uma dissertação. Nesse fragmento, Júlia, você vai ter que identificar, né? Qual é o posicionamento do autor, né? Diante do assunto que ele está falando lá. Tá ok? Uhum. Ok, continuando. Então, uma questão. Estou explicando questão por questão,
tá? Então, você vai verificar o que ele fala a respeito de anúncio publicitário, né? O que ele reflete ali, tá? Número 2. Número 2, lá na avaliação de vocês, né? Vai pedir para vocês identificar qual a conjunção adequada para preencher uma frase, uma oração. Então, vai ter um textinho lá. Textinho que eu falo, gente, é 2, 3 linhas, tá bom? Aí você vai verificar qual daquelas palavrinhas que você vai colocar lá naquele espaço e que vai permitir uma coerência correta, tá? Então, você vai verificar se há conjunção afim, embora, enquanto, mais, pois, ok? Ok. Outra questão que vai ter a respeito da colocação pronominal, tá? Que é o assunto que nós estudamos na apostila. Isso que a prof está falando tem na apostila. Então, você vai ter que estudar lá as regrinhas. Você vai ver lá, eu tenho o textinho também, e você vai dizer o que você vai colocar lá. Entregaram-lhes, ou lhes entregaram. Despachem-nos, ou despachem-nos, ou os despachem. Entenderam, meninos? Então, colocação pronominal, tá? Outra questão, também de colocação pronominal, tá? Então, você vai assinalar a alternativa correta em relação à colocação pronominal, né? Você vai observar, de acordo com as regras da colocação nominal lá do advérbio, tá? Procurem ler lá as regras da colocação pronominal do advérbio, do pronome oblíquo, tá? Isso que eu tô falando para vocês, da colocação pronominal, tá lá na página, ó, quem quiser observar lá na apostila, página 9, viu, Júlia? Ok. Página 9, lá que fala sobre a colocação pronominal do advérbio, né? Que daí ele pode ser mesóclise, próclise, ênclise, tá bom? Deixa eu ver. A outra também é sobre colocação pronominal, tá? Que você vai observar lá do pronome demonstrativo, tá bom? Então, observe lá o que é pronome demonstrativo. Relembrem esse assunto, que você vai ter que identificar ele dentro de um textinho, tá ok? Pronome demonstrativo, Júlia, é aquele assim, ó. Este, aquele, essa. Você lembrou? Sim, Lembrou, sim. Manu? Tá bom. Tem outra questão também sobre os pronomes, né? O uso do pronome oblíquo lá, os, as, né? Então, você vai ler a frase e vai dizer qual é que tá certa. Outra também para você identificar qual é que tá errada, tá? Que ele não usou a coerência. Aí a gente está falando da segunda apostila que nós estudamos aqui, ó, coesão e coerência, né? Quando ele usa as conjunções lá, contudo, porém, todavia. Então, a mesma coisa, vai ter uma frase para você observar se ela tem coerência ou não, né? Aí, isso, Júlia, está na página 12, 13, 14, lá da apostila do segundo capítulo. Tem outra atividade lá na prova de vocês também, que é uma imagem, né? Aí vocês vão analisar essa imagem e verificar qual é o objetivo dela lá, tá? O que ela está querendo transmitir. A imagem está coerente com o que está escrito? Vocês entenderam? Vocês vão analisar a imagem, o texto não verbal e o texto verbal. Está coerente um com o outro ou um está falando de uma coisa e o outro de outra? Tá? Então, vocês vão identificar coerência e coesão através das imagens, beleza? Lembrando, Júlia, Thaisa,
e Tiago, que estão me ouvindo nesse momento, e Manu, né? Que quando você vai analisar uma imagem, é preciso você prestar atenção em todos os detalhes, tá? Você só não olha para o desenho ali, para a imagem, já, eu acho que essa daqui é a resposta, tá naquela agonia, na pressa. Não. Leiam frase por frase, que às vezes uma palavrinha em cima não está coerente com a imagem que você está vendo. Entenderam, meninos? Então, isso é coesão e coerência, tá? Tá bom. E a outra a atividade também sobre coesão e coerência, você vai ler várias frases, vai observar qual é que está adequada, que tem coesão e coerência, que está demonstrando aquilo que está sendo pedido de forma clara, tá? Deixa eu ver mais. É isso a prova de vocês, tá? Então, é só isso que a prof colocou, ok? Então, a prof colocou questões de coesão e coerência para vocês analisar e observar se está coerente ou não, né? Eu não coloquei nenhuma, preste atenção, nenhuma atividade, Júlia e meninos, para que vocês tenham que dizer assim, se ela é próclise, se ela é mesóclise. Não, a prof não colocou isso, tá? A prof colocou só para vocês dizerem se está correto lá o emprego. Tipo, lembra que eu falei lá da mesóclise, dar-lhe-ei, né? A próclise, quando o pronome está pró, antes do verbo. Não é isso? Tá na apostilinha de vocês. Então, foquem só nessas coisas. Vocês têm dúvidas ainda? Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo anotou? Tá, essa aula ficou gravada, depois se vocês tiverem alguma dúvida, né, pede para os colegas que não participaram assistir, onde a prof está dando essas dicas para vocês. Por favor, responda as apostilas, tá? Eu não quero pegar a apostila de vocês como eu peguei nesse bimestre agora. Muita gente com a apostila em branco, então isso fez as notas de vocês não ficar tão legal, tá? Então, vamos se esforçar dessa forma agora. Eu ainda tenho aula com você semana que vem, não tenho o horário da prova ainda, mas eu acredito que a nossa avaliação vai ser na sexta-feira, tá? Nesse horário aqui. E na quinta a gente tem aula e a prof vai encaminhar para vocês a prova de produção de texto. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar que a produção de texto, a prof vai encaminhar os orientativos pelo grupo de WhatsApp. Aí vocês podem fazer ela no computador, pode fazer escrita à mão, escrita na folha de caderno, desde que identifique bem. E essa avaliação, que não é online, né, a produção de texto, você vai colocar dentro da apostila e mandar para mim, tá? Mas, por favor, não dobrem, coloquem assim, dobradinha, que ela some lá dentro, é difícil para a prof achar. Então, grampeiem ela lá, tá? Que a prof tira o grampinho e aí não tem perigo de perder, nem vocês ficarem enlouquecidos achando que não tá lá. E eu procurando. Combinado? Combinado. Sim. Então tá. Bom final de semana. Beijo para todos. Fiquem com Deus. A gente se encontra quinta-feira. Tá joia? Eu vou mandar o link da aula um pouquinho mais cedo, no dia da prova, para vocês entrarem, a gente conversar, porque é dentro da aula que a prof vai mandar o link da prova. Aí vocês vão clicar nesse link, vai abrir a prova e vocês vão responder. Quando não sai da aula, quando termina de responder, você vai clicar lá em enviar. Aí que a prova chegar para mim, aí eu vou dizer aqui, ok, Júlia, já recebi sua prova, pode sair. Aí a Júlia sai da aula. Entenderam como vai ser? Sim. Então tá, pessoal, Sim. beijo. Qualquer dúvida pode me chamar no zap lá que a gente conversa, tá bom? Tá bom. Tá Então bom. tá. Tchau, tchau para todos vocês.